Olá. Bom, mais uma vez, né, nós estamos aqui para mais um vídeo, o terceiro da nossa oficina. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as emoções, o que são, como trabalhar, qual é a sua importância, né? E eu estava analisando recentemente, produzindo material para o curso, para a oficina, e aí eu percebi o seguinte: aquilo que a gente fala, né, daqueles filmes, né, o domínio do homem sobre, o domínio da máquina sobre o homem, né, é algo assim, não uma questão concreta, mas algo para se pensar. Que, por exemplo, né, o domínio tecnológico, a nossa dependência tecnológica, ainda mais no momento que nós estamos passando, né, de isolamento, de quarentena. Então, a gente recorreu muito mais aos aspectos tecnológicos do que aos aspectos humanos. E um dos objetivos desse trabalho é justamente humanizar esse lado tecnológico, trazendo aquele espaço que a gente tem para pensar em nós mesmos, né? Então, pensar em emoção é pensar em nós mesmos, o que eu estou sentindo, né? Será que realmente porque nada aquilo que a gente sente, ela deve ser desprezado, ela tem que ser sentido e ao mesmo tempo transformado. E eu só consigo transformar uma coisa mediante aquilo que eu reconheço que está acontecendo comigo. E uma coisa que eu tenho aprendido é a gente, assim, acolher aquele sentimento, né? Porque, na verdade, desculpa, aquela emoção, porque emoção e sentimento são coisas diferenciadas, né? A gente vai ver daqui a pouco. Mas, assim, é a gente trabalhar, e eu posso, de certa forma, também, além de me deixar levar pelo tecnológico e, assim, perder o contato com as minhas emoções, né? Por que que no, no, na tirinha que nós vimos no segundo vídeo, que quem puder e quiser olhar o vídeo, o segundo vídeo, que tem a tirinha do adolescente. O problema não é a questão tecnológica, mas o uso extensivo dele provoca justamente esse distanciamento emocional, né? Então, e isso, você vai bloqueando as suas emoções e vai perdendo essa questão da comunicação e o desenvolvimento da linguagem, que a linguagem ela é o fruto de um processo de comunicação. E a comunicação ela se desenvolve a partir da interação, é um mecanismo de interação com outra pessoa que ocorre o aprendizado. E outra coisa também, eu posso tornar uma pessoa um robô. Então, quando você tem esse distanciamento emocional, você também faz com que a pessoa perca a, é, assim, a conexão com a vida e a conexão com ela mesma. Então, isso é uma coisa muito interessante, muito legal da gente observar, estudar, compreender e perceber. Então, assim, sentir tristeza, sentir raiva, né? Porque a gente pensa que devemos ficar alegre todo o tempo, mas eu aprendi que nós precisamos de todas essas emoções, e nós precisamos exatamente aprender a gerenciar. Porque, por exemplo, uma emoção de raiva, você vai
sair quebrando tudo, não. Então, você pode estar canalizando aquela raiva justamente, por exemplo, né, saber também trabalhar outros comportamentos, né? Então, esse, para mim, assim, o mundo das emoções é um mundo fantástico, um mundo muito interessante. Então, gente, vamos, né, parar de um papo, vamos então ao que interessa para o dia de hoje. Então, eu separei alguns slides aqui e eu vou mostrar para vocês, tá? Assim, que está relacionado com o nosso trabalho dessa parte que nós vamos estar vendo nos dias de hoje, tá? Então, a princípio, né, antes da gente estudar um objeto, a gente precisa entender o que é, né, aquela mesma sequência que a gente viu no vídeo passado, o que é, para que serve e como usar, né? Porque não adianta eu ter a teoria se eu não tenho a prática. Então, eu preciso aprender como aplicar tudo aquilo que eu aprendo. Então, emoção é o resultado de de um estímulo sensório-motor, tá? Quer dizer, desculpa, é um estímulo é o resultado de um estímulo, né? Ou seja, é uma reação, né? Por exemplo, tem pessoas que não suportam ser abraçadas, porque no caso, essa emoção, né, desculpa, esse estímulo o abraço em si, gera um estímulo sensorial que a sensação ela não é boa, então ela vai ser uma reação a uma sensação que essa sensação vai gerar uma resposta, tá? Então, por exemplo, mediante a essa emoção de tristeza ou de alegria ou de raiva, eu vou gerar uma resposta motora, né? Uma sensação, porque tudo aquilo que os estímulos eles são captados pelo sistema sensitivo, né? Que é o olfato, o paladar, o tato, visão, audição, e no caso a psicomotricidade também trabalha outros mais 5, que a gente vai ver no próximo vídeo. Então, por exemplo, um abraço, ele é um estímulo que vai ser captado pelo sistema sensitivo, né? Sistema tátil. E aí ele chega ao cérebro, ele vai gerar para esse cérebro uma sensação, que ele vai ser processado e ao mesmo tempo ele gera uma emoção. E essa emoção ele vai gerar uma resposta que vai sempre gerar um movimento, né? No caso, por exemplo, um movimento de fuga, um movimento de apatia, né? De inércia, ou então um movimento de ir em direção ao aquele movimento, né, de você querer mais. E aí, no caso, a emoção, ela é muito importante para a nossa relação com o mundo interno e o mundo externo. E ela é sempre gerada através de um estímulo. Então, o cérebro, ele é responsável por processar essas informações, tá?
Então, ela vai sempre transformar algo concreto em algo abstrato. É ela que vai fazer isso. Então, através daquilo que eu imprimi a partir dos meus do aquilo que eu imprimi, né, emocionalmente falando, então hoje se fala muito mais da aprendizagem emocional do que exatamente da aprendizagem mecânica, da aprendizagem por repetição. Mas então assim, porque pela repetição é apenas algo mecânico. E quando você estimula os aspectos emocionais, assim, geralmente, né, o aprendizado ocorre de forma significativa, né? Por exemplo, né, antigamente a criança, né, eu vou te colocar de castigo. Então, na verdade, ali era uma emoção um pouco, vamos dizer assim, não era agradável. Então, assim, vamos dizer, a criança era acuada, era estimulada a trabalhar de uma outra forma, de uma forma mais dura, né? Mas, assim, se eu colocar alguma coisa, por exemplo, uma música, um teatro, estimular o desenvolvimento dela a partir da integração com os alunos, então fica uma coisa mais agradável, mais assim, ela vai querer participar daquele movimento. Então, e o desenvolvimento da psicomotricidade, o desenvolvimento de atividades psicomotoras ajuda muito. Então, ela está. Porque, na verdade, para você aprender uma coisa, você precisa estar consciente daquilo que está acontecendo. Então, por isso que os aspectos emocionais, elas ensinam porque você estar presente naquela ação. Então, se algo lhe agrade, então você vai se concentrar, né? Concentrar a sua ação para poder aprender aquele movimento. Então, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre essas emoções, que elas são importantes. Essas emoções, elas não se aprendem, né? Mas você precisa aprender a perceber. Elas são emoções que já vêm conosco, né? E aí você gera uma resposta positiva ou negativa de acordo com a sua capacidade de gerenciamento e de conscientização dessas emoções. Então, eu tenho as emoções primárias, que são essas. Tem gente que fala que são 4, né? Tem gente que fala que são 5, mas eu achei essa daqui, já mostram 6, né? Que é a raiva, o nojo, o medo, a alegria, a tristeza e a surpresa. E aí, no caso, não tem como não falar do filme Divertidamente, que só faltou aqui a surpresa, mas ele fala da tristeza, da alegria, do nojo, da raiva e do medo, né? Então, na verdade, você não fica alegre o tempo todo e também não seria interessante ficar alegre o tempo todo, né? Você precisa, até mesmo a tristeza, ela precisa aparecer, né? Ela precisa aprender com a alegria e a alegria também precisa aprender com a tristeza. Eu achei muito interessante e foi retratado muito bem nesse filme, que é fantástico. Então, continuando. Então, essas informações primárias, ela acontece no sistema límbico
que ela é o sistema do prazer, que é justamente, né, que a gente fala que seriam o cérebro reptiliano, né, que é a parte mais primária, porque elas estão relacionadas com a parte do funcionamento orgânico. Então, daqui, por exemplo, né, você consegue sentir primeiro e ela vai irradiando para os outros tipos de cérebros, né? Por exemplo, porque temos o córtex frontal, que é a estrutura mais complexa, inclusive o que nos faz sermos seres humanos é essa estrutura frontal. E o que vai acontecer futuramente com o desenvolvimento do homem é realmente o desenvolvimento dessa estrutura frontal, que é o que vai produzir a razão. Ele é o fruto da razão. Mas, como a gente sabe, não há razão sem os aspectos emocionais. E esses aspectos emocionais, eles precisam ser trabalhados para que eles possam ser desenvolvidos de modo salutar para todos nós. Então, rapidinho, deixa eu só ver aqui uma coisa. Tá tudo certo? Vamos continuar, então. Então, a gente estava falando do sistema límbico. E aí, uma coisa muito, muito interessante seriam o que são essas emoções secundárias, né? Aqui, por exemplo, eles estão colocando como 7 emoções primárias, né? Inclusive, eu coloquei como 6 emoções primárias. E aí, no caso, por exemplo, né? As emoções secundárias é fruto de um aprendizado, né, de um aspecto cultural, porque você vai agregando valores. Como, por exemplo, no vídeo anterior, nós falamos a respeito da linguagem como sendo um produto de uma cultura, né? Então, o copo, né, ele é um copo porque ele serve para beber. Então, se ele servisse para escovar os dentes, não seria, né, não seria chamado de copo, mas seria escova de dente. Então, na verdade, cada um tem a sua utilidade, e mediante essa utilidade, a gente coloca a sua identidade. Então, cada objeto, cada estrutura que nós temos, ele também tem a sua utilidade, tem a sua identidade. E a gente perceber e trabalhar essas emoções é a gente trabalhar a nossa identidade, né? Então, por exemplo, aqui eles, pelo que eu estou percebendo, já estão colocando como 7 as estruturas, né, as emoções secundárias, né? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui, ó, a raiva aqui, né? Exasperado, agitado, contrariado, acuado, enraivecido, frustrado, né? A alegria, né? Felicidade, alegria, conforto, euforia, apesar que a questão da felicidade, eu já ouvi falar que vamos dizer assim, é um fruto é um processo mais profundo que propriamente uma alegria, né? Já seria mais, não um estado, não uma emoção, mas um sentimento fruto de um dever cumprido, tá? Então, aqui, ó, o surpreso, assombrado, espantado, impaciente, né? Então, e assim, você identificar essas emoções primárias fica muito mais fácil da gente poder até mesmo entender essas emoções secundárias, né? Aqui, ó, eles já estão colocando em 7.
Então, a emoção medo, raiva, tristeza, aversão, que aqui seria a questão do nojo, né? Menosprezo, surpresa e alegria, já que já são 7 emoções primárias. No caso aqui, qual é o nosso objetivo? Não é falar exatamente, claro que a gente precisa de ter uma fidelidade, mas assim, eu estou querendo mostrar para vocês que existe isso e que elas precisam ser trabalhadas e que podem ser trabalhadas em qualquer lugar que a gente estiver. Então, assim, a oportunidade que a gente tem de trabalhar esse assunto também em sala de aula. Então, por exemplo, qual é o estímulo que vai provocar o medo? É a ameaça. O estímulo que vai provocar a raiva, o obstáculo, a tristeza, ela é provocada pela perda. A aversão, ela é provocada por uma situação aversiva, o menosprezo e pela repulsão. A surpresa é uma situação inesperada. E a alegria é uma situação desejada. Então, eu já ouvi até falar que, no caso aqui, o riso, ele é resultado de uma situação surpreendente ao corpo. Eu achei muito interessante. Então, o comportamento de quem sofre ameaça é a fuga. De quem está num obstáculo é o ataque. A perda, o retraimento. A substância, a rejeição. A repulsão é a condescendência. A situação inesperada é a busca de orientação, tá? E a situação desejada, o comportamento é a aproximação. Isso pode acontecer, assim, assim, nós estamos lidando com algo exato? Não, porque eu, por exemplo, posso fuga, mas eu posso buscar orientação, né, numa situação de ameaça. Então, numa situação de obstáculo, eu posso desejar ter um processo de superação, né? E isso a gente chama de inteligência emocional, né? Esse processo da gente poder gerenciar aquilo que nós estamos sentindo. E essa situação, ela vem aqui, ó, no lóbulo, no córtex pré-frontal, né? Que é responsável pelos mecanismos mais desenvolvidos do nosso corpo. E aí, as emoções de fundo são estados emocionais de bem ou de mal-estar, né? Então, é aquela situação agradável ou não, né? Aquele alívio ou aquela tensão. Então, ela pode ter origem numa ação diária, você verifica, né, que faz parte do movimento. Não necessariamente que uma pessoa, por exemplo, que esteja numa situação de estresse, ela vai trabalhar com a situação de estresse. Ela pode ter um domínio psíquico e ela pode trabalhar com o gerenciamento dessas emoções, né? Hoje, ultimamente, tem várias pessoas trabalhando com esse movimento de gerenciamento de emoções nesse momento de quarentena. E o objetivo desse trabalho também, o objetivo inicial desse trabalho foi exatamente esse: aprendermos a gerenciar as emoções e mostrar que existem ferramentas que nós possamos utilizar, ou conosco mesmo, ou com outras pessoas, para que a gente possa aprender a fazer esse gerenciamento. E, então, nós temos também, né, os estímulos indutores dessas emoções são os internos, produzidos por processos físicos ou mentais contínuos, que levam o organismo a um estado de tensão ou relaxamento, fadiga ou energia, ansiedade ou apreensão. Então, ele vai trabalhar com a questão da dualidade, né? Então, aqui, ó,
justamente isso. Nós temos as emoções primárias, né? Para a gente poder aprender aqui, né? A raiva, a alegria, a tristeza, o medo, ele colocou junto aqui com uma surpresa. As emoções sociais, vergonha, que é relacionada à culpa, a raiva, né? A culpa, a compaixão e a simpatia. E essas emoções, elas de fundo, elas podem ser agradáveis, que geram bem-estar, ou desagradáveis, que elas geram um mal-estar, são mais profundos, né? Assim, a gente entender o processo, isso que é o mais interessante. Então, para que servem as emoções? Prepara o organismo para criar um impulso à ação diante de uma situação vital relevante, ou seja, uma questão, porque se você não sentir nada, você pode, por exemplo, estar numa fogueira, você ser queimada, sucumbida, e você não entender nada, né? Como aquela história, né, do sapo, que você vai... O sapo estava num pote de água, aí, de repente, acendem o fogo lentamente e o sapo não sente. Nisso que ele não sente, ele não sai dali. Tá confortável. E aí, quando realmente a temperatura está numa situação que que realmente pode atrapalhar a vida dele, o que vai acontecer? Ele vai, ele vai se sucumbir, né? Então, as nossas emoções é justamente essa ponte entre o mundo interno e o mundo externo, né? A gente imagina apenas o cérebro como, como esse intermediário, mas o cérebro, ele precisa desse aspecto emocional e ele transforma esses aspectos emocionais em mediadores químicos, e aí mediante aquilo que a gente sente, ele vai liberar os hormônios. Então, eles energizam e ampliam outras funções psicológicas, como pensamento, vontade, imaginação, o sonho, que aí são questão íntima, né? Então, assim, você vê que está tudo relacionado aqui, a vontade, a imaginação, o sonho, tudo gerado a partir de um aprendizado, de um estímulo que a pessoa recebe. Mantém a sua saúde física, a expressão plena permite ao organismo regular-se automaticamente, né? Então, é aquele processo que na biologia a gente chama de homeostasia, né? Homeostase é essa regulação do meio interno com o meio externo. E por incrível que pareça, isso acontece, essa homeostasia, ela sempre ocorre a partir de uma reação, assim, de estresse mesmo, né? Ou seja, eu nunca vou estar de uma forma 100% o tempo todo. Então, é uma questão utópica esse 100%, porque eu sempre vou estar nesse processo de interação, e nesse processo de interação ele gera um desequilíbrio. Então, o desequilíbrio para o corpo é bom. Então, o que não pode acontecer é você não fazer essa troca. Então, quando eu não tenho essa troca, é aí que ocorre as doenças em si. Então, elas provocam mudanças psicológicas e impulsionam o desenvolvimento da personalidade individual e da espécie. Então, por isso que fala-se, né, sempre que eu preciso da competição, da cooperação, em conjunto, justamente para eu poder aprender a lidar com situações de momentos assim que não são. Quer dizer,
eu não estou aqui para falar se está certo, se está errado, né? Mas eu estou aqui para colocar a situação que existe justamente para entender o processo emocional. Permite a comunicação interpessoal, né? Que é o meu mesmo, de mim para comigo mesmo. A manutenção das relações íntimas e a interação social. Então, você vê o papel da emoção. Então, a questão da depressão e de outras patologias emocionais, elas estão relacionadas a esse gerenciamento? Sim, elas estão relacionadas a esse gerenciamento. E aí, quando você trabalha esse aspecto emocional, você também está trabalhando, evitando um possível suicídio, né, que possa acontecer, principalmente nesse momento em que as pessoas estão num estresse emocional tão grande, mas tão grande, que ela não encontra saída a não ser acabar com a sua própria vida, tá? E aí a gente já falou, né? Então, lembrando somente que o sistema nervoso, ele é dividido no sistema periférico, que seriam os nervos, tá? E o sistema nervoso central, que é o cérebro, cerebelo, bulbo e ponte. E aí, no caso, os neurônios, eu tenho o neurônio sensitivo, que ele vai fazer esse papel de envio de estímulos até o cérebro, e aí depois, após processado, o motor ele vai trabalhar. Então, eu posso também interferir nos aspectos involuntários do meu corpo, que é o funcionamento do meu próprio organismo, quando eu tenho conscientização emocional. Quando, por exemplo, a questão de eu controlar a minha respiração, então eu controlo a minha sudorese, eu controlo todos, até mesmo a questão da digestão dos alimentos, que quando eu fico em estado de estresse, ela fica prejudicada a digestão dos alimentos, tá? E aí, exatamente isso. Esse aprendizado, ele vai ocorrer mediante ao recebimento dessas informações que vão ser processadas ao cérebro e, como foi falado no slide passado, na tela passada, a gente vai ampliando o nosso aspecto vivencial. Bom, e aí você percebe a relação entre a emoção, os aspectos cognitivos, ou seja, aqueles que estão relacionados ao aprendizado e ao comportamento. Então, a emoção gera um aprendizado que vai gerar um comportamento. Pode ser positivo ou não, vai depender da forma com que do estímulo em si também, e da forma com que a gente aprende a lidar com a situação. Porque um movimento de tristeza, eu posso ter alegria, ou alegria eu posso ter tristeza. Então, ou responder de forma conforme, né, a tristeza, e aí eu vou gerenciar essa situação. E aí é o que a gente falou, né? Primeiramente, os aspectos fisiológicos, que eu achei muito interessante, que a amígdala, ou seja, a glândula pineal, que ela trabalha com, assim, de acordo com estudos mais aprofundados, ela que faz essa ponte entre os aspectos bioquímicos e os aspectos psíquicos. Então, é ela que vai fazer essa ponte. E o sistema nervoso autônomo, que está relacionado justamente no funcionamento do nosso corpo, tá? E aí, as manifestações, os aspectos sociais, seriam a questão das expressões faciais, a postura, né? Então, você manifestar essas emoções, você aprende também com aquela sensação de nojo, né? Então, você
a partir desse aspecto interativo, você consegue identificar, entender e você também aprende, né? E o cognitivo é o modo que percebemos ou interpretamos um estímulo, uma situação determinada, tipo de uma emoção que sentimos, né? Então, quanto mais a gente entender o processo, mais a gente pode gerenciar a situação. Aí é legal, né? A gente fala, a emoção, ela se confunde muito com a questão do sentimento. Então, você percebe que a emoção, ela é mais um processo biológico do que o sentimento, tá? Então, o sentimento, ele é gerado a partir de uma emoção, né? Aquilo que eu vou acumulando a partir o amor, assim, o amor e o ódio, eles já estão a nível de sentimento do que propriamente de emoção, né? Então, é interessante a gente falar um pouco sobre esse assunto. Então, as emoções são forças motivadoras que nos preparam para agir, ou seja, está mais ligado à questão do nosso comportamento. São processos espontâneos, biológicos, fora do nosso controle, né? Mas a gente aqui está para aprender a gerenciar essas emoções. Pode ser captada pelos outros, com base em expressões físicas espontâneas, né? Como a risada é um estímulo motor de uma reação de surpresa ou uma reação de alegria, né? Então, e essa questão captada pelo outro, sabe quem sabe ler muito o corpo? Nosso corpo são as mães. Minha filha, você não tá bem. O que aconteceu? Filho, você brigou com a namorada, né? Então, a mãe sabe ler a emoção, o corpo do filho numa coisa muito interessante. Bom, os sentimentos são a maneira como interpretamos as emoções que experimentamos. Temos consciência dos sentimentos e podemos tomar decisões. Como temos controle dos sentimentos, os outros não podem intuí-los com base no nosso comportamento, né? Então, já é uma coisa mais aprofundada. E aí vem o ponto-chave do nosso trabalho: como gerenciar essas emoções. Então, primeiramente, é aprender a identificá-las, tá? Então, eu faço questão de ler essa figura, porque ela vai mostrar a interferência dessas emoções no nosso corpo. Por exemplo, a tristeza aumenta o nível de cortisol. Cortisol é um hormônio que estimula os aspectos sensoriais, né? Aquela questão do alerta, né? O cortisol ele trabalha juntamente com a adrenalina. Ambos são produzidos na suprarrenal. Então, a respiração e o intestino ficam mais lento, a maior produção de lágrimas, as pessoas ficam mais introspectivas. E vale a pena lembrar que essa questão emocional, ela está muito relacionada com o sistema nervoso simpático e parasimpático, que é o que vai trabalhar o funcionamento do organismo. A raiva, então, ela trabalha também a noradrenalina, que também é um estimulante, e o cortisol. Aumenta a frequência cardíaca e respiratória, a pupila dilata, o sangue vai para os membros superiores e inferiores, preparando o corpo para bater ou correr. Então, por isso, a diminuição não, eu não quero comer, né? Você come, inclusive aqui, né, na tristeza, mostrando que o intestino fica mais lento, né? Então, aqui você também tem
a diminuição do processo digestivo. Bom, o medo, taquicardia, vertigem e boca seca, causados pela liberação da adrenalina. O intestino e a bexiga ficam mais ativos, né? Aquela sensação de você estar... O pessoal fala assim, borrou nas calças, né? Justamente por isso. O sangue vai para as pernas, preparando o corpo para fugir. A alegria é a liberação da serotonina e dopamina relacionados ao bem-estar. Os músculos relaxam e o sangue chega ao cérebro. E uma coisa muito interessante, que a serotonina, a produção dela ocorre no intestino. Achei muito interessante. Então, por isso, a preocupação dos nutricionistas em trabalhar o intestino, em deixar o intestino funcionando, né? Inclusive a microbiota intestinal, né? Para que a pessoa absorva menos toxinas do que o normal, né? Ou então a liberação de toxinas, o nojo, a boca fica seca, dificultando a ingestão de algo desagradável ou perigoso. A surpresa, liberação de adrenalina, contribui para aumentar o tônus muscular. Sobe o nível de estresse, a pupila se dilata e aumenta a transpiração. Então, você vê também que as emoções, elas estão relacionadas à questão de sobrevivência. E isso o homem já traz, né, a partir num aspecto evolutivo, já traz isso do próprio animal, a questão da conservação. Então, na verdade, o homem, ele é um ser animal e, ao mesmo tempo, um ser psíquico e emocional. Então, qual é a função desse ser psíquico e emocional? É trabalhar esse corpo a fim de que os dois trabalhem juntos. Então, é por isso que a gente trabalha a questão do coração e do cérebro. Então, o coração seria mais esses aspectos emocionais, psíquicos e também espirituais, que estariam as emoções superiores e, ao mesmo tempo, estaria trabalhando o corpo, que seria a parte mais racional, né? Que estaria relacionado justamente às reações do próprio organismo. Então, por que perceber e identificar as minhas emoções pode me ajudar? Então, ele ajuda a manter o controle das situações conflituosas, estabelecer coerência consciente entre os pensamentos e as ações, ajuda a ser mais assertivo diante dos objetivos, auxilia no processo de conscientização de si mesmo, amplia a flexibilidade para mudanças e auxilia na manutenção de relações genuínos com você, com os outros e com o mundo. E facilita também esse aprendizado. Então, se os nossos alunos tivessem consciência daquilo que eles estão sentindo, a relação com eles mesmos e com o mundo, e até mesmo, por exemplo, um adolescente, a criança também tem conflitos, né? Elas vão passando por pequenos processos de transformação que elas vão sentindo esse processo. E aí, tudo bem. Como identificá-las, né? Porque são tantas emoções, né? Como identificar essas emoções? E aqui, porque são elementos subjetivos. Ela já não passa do concreto, né? Por isso que no slide anterior, a gente estava falando
não é fácil a gente identificar, né? Do ponto de vista objetivo. Olha aqui, adorei essa tirinha. Caramelo, o que que é mágoa? É um tipo de nuvem densa e sombria. E raiva é um estrondo de trovões ameaçadores. E angústia é uma chuvinha constante e desoladora. E o amor? O amor sai toda manhã com suéter e guarda-chuva. Então, ela estava trabalhando os aspectos subjetivos a partir daquilo que ela conhece, que é a previsão do tempo, né? E o amor, né, seria o aspecto concreto, que seria o marido ou namorado dela. E aí, uma coisa eu gostei muito. Você sabia que apenas 36% das pessoas conseguem identificar suas emoções? Isso é muito triste. E até mesmo, eu estava vendo uma reportagem, não, até foi uma conversa, a partir de uma reportagem. Uma pessoa estava falando para mim que muitas das pessoas não sabem nem identificar se a sexualidade dela. É incrível, né? E é esse processo do autoconhecimento. A gente precisa se conhecer, precisa entender o nosso corpo, conhecer o nosso corpo, e isso é muito importante. E aí um método, né, que foi criado pela psicóloga Marlene Christian e está no Guia Prático das Emoções. Eu já vi isso de um outro processo, mas eu achei muito interessante e vale a pena a gente falar. Ela fez um acróstico da palavra parça, tá? Que é perceber e analisar a situação. Primeiro, no caso, é você entender, né, o que eu estou sentindo, né? E, então, vai perceber e analisar a situação em que ela apareceu, né? Assim, raiva, angústia, né? O que eu estou e por quê? Você vai anotando. E aí, você vai relacionar, mas naquele momento, você vê que ali, aqui, ela está racionalizando um processo emocional. Você vai identificar, você vai perceber o que você pode fazer, o que você não pode fazer, né? Se precisar de ajuda, então você vai perceber, analisar a situação, depois você vai anotar, vai relacionar os momentos que já aconteceu isso e vai tentar substituir com a criação de novas emoções e aí novos comportamentos. E vai sempre anotando, vai sempre fazendo uma anotação. Isso vamos dizer assim, é um padrão? Não, não é um padrão, mas é importante a gente estar sempre vigilante mediante isso. Então, a gente vai buscar um mecanismo racional, cujo papel, né, o mecanismo racional é algo abstrato, que vai ser concretizado no cérebro através da glândula pineal. E é isso que a gente precisa tomar muito cuidado, que é com as esponjas emocionais, né? Você absorver as emoções, e aí, no caso, você está muito sujeito ao que o outro sente, pensa, fala ou age, né? Então, acontece tudo comigo, então, assim, você se torna muito vulnerável e você não valoriza os seus aspectos potenciais, a sua potencialidade, né? E aí você vai trabalhar essas emoções, você vai substituir, você vai transformar, você vai estudar, né? Estaria ligado lá ao método da parça, né? Mas você vai analisar, você vai trabalhar essas emoções e vai cultivar bons hábitos. Por exemplo, eu não consigo criar um sentimento bom mediante a uma determinada situação.
Você vai ler, você vai criar. Eu tô com a mente confusa. Vá para o jardim, né? Ver coisas boas. Mas eu tô preso dentro de casa desde março, aquela coisa toda. Então, respira, né? Veja alguma coisa, porque eu aprendi num filme que que sempre há saída para tudo, né? E o problema é a disposição interna. Eu estou disposto a sair daquela situação. E existe um médico homeopata, o nome dele é Américo Canhoto. Ele trabalha com os aspectos é, enfermiços das pessoas. Então, ele fala que grande parte das doenças, elas estão relacionadas com aspectos emocionais, no sentido assim de você ganhar carinho, ganhar afeto. Então, eu sempre vou adoecer, como já aconteceu com uma pessoa conhecida, dela querer ficar doente para ganhar carinho da mãe. E aí ele criou esse comportamento e teve que se desfazer. E o próprio Jung, ele todas as vezes, né, ele percebeu que todas as vezes que ele desmaiava, ele não ia para a escola. E uma vez os pais preocupados falaram assim, caramba, como é que será de nós se esse menino continuar dessa forma? Né? Então ele percebeu e aí ele começou a trabalhar esse aspecto. Então isso também vale da nossa disposição interna. Uma outra coisa, um último slide para a gente terminar esse vídeo. Fique atento aos sinais do corpo e do ambiente. Pare, pense, respire antes de agir. Atenção às emoções e aos pensamentos. Pensamento positivo para seguir em frente. E uma coisa muito interessante, pessoal, né? Eu gostaria, antes de tudo, né, agradecer a oportunidade que vocês estão nos dando dessa troca, né? Que se não fosse vocês, a gente não estaria aprendendo. E uma coisa muito, muito interessante é a gente aprender a nos perceber, né? Trabalhar e mostrar que nós somos capazes de desenvolver emoções mais, como é que eu vou dizer assim, mais sublimadas, né? Mais tranquilas, mais serenas, né? Então, por exemplo, né, ali no slide estava falando do ambiente. Tem momentos, por exemplo, a gente está fazendo um tratamento para parar de beber. A vida vai nos proporcionar justamente momentos da gente ter que, assim, sermos convidados a ir a lugares que a gente vai estimular a gente a beber. Então, por exemplo, se o meu estímulo é não beber, então até que você se fortaleça como pessoa, é evitar esses lugares, né? Mas no momento, fala assim, não, eu tô bem, tô forte, né? Já consigo. Então, você já pode avançar em outros patamares. E é isso. E, assim, vai ter momentos que aquele lugar que você frequentava já não vai fazer mais parte de você. Você já não vai sentir falta. E isso é o crescimento.
Uma vez eu estava pensando, e até estava pensando antes de fazer esse trabalho. Vocês já perceberam que a criança, o aprendizado dela, né, é diferente do nosso? A gente já aprendeu o que elas estão aprendendo, mas o nosso aprendizado já é outro, né? Já é um aspecto mais íntimo, mais, assim, saber o que está acontecendo conosco. Isso que é o bacana. Então, assim, e a gente colocar motivos para a ação, que é a chamada da motivação. Isso que é legal. A gente está sempre aprendendo, sempre trabalhando, e a gente tem que fazer isso no nosso dia a dia. Pessoal, a gente fica por aqui, agradecendo imensamente a oportunidade. Não deixe de colocar seus comentários. Também não deixe de comentar o comentário dos outros, né? Assim, de fazer aquele bate-papo gostoso. E se vocês gostaram desse vídeo, podem passar para frente, né? Fiquem à vontade para utilizar esse trabalho como material de estudo. Claro, ele não é 100% perfeito, mas nós estamos aprendendo juntos, isso que é o mais importante, ok? Obrigada e até o nosso próximo vídeo.